bem-vindos a mais esse capítulo da minha história com o autismo, de como meu filho saiu do autismo severo para o mais leve. No vídeo do sábado passado, eu falei sobre o grau de severidade do Edinho. E isso durou alguns anos, fez com que eu sofresse muito. Principalmente porque eu ainda sonhava com um filho normal. Eu queria curar o Edinho, queria arrancar o autismo dele, fazer com que ele começasse a falar, começasse a me ouvir e a se conectar com os outros, fosse normal. Só que isso não acontecia como eu queria e nem tão rápido. E eu notava melhor assim, principalmente depois do Sunrise, que eu falei no capítulo 3, né? Mas eu queria mais, eu sentia que ele podia mais. Mas como? Eu não sei bem em que dia eu tive um meltdown, mas uma crise, né? Como a gente chama por aqui na Holanda. Eu estava tão cansada, estava tão magra, porque eu comia pouco. Minha missão, meu dia era as crianças e principalmente o Edinho, que era o meu filho que precisava de tanta ajuda. Então, de cansaço, falta de energia, enfim, quem surtou fui eu. Eu sei que foi num dia em que eu tive uma apresentação de circo na escolinha especial do Edinho. Eu mesma ajudei na organização da festa, como mãe voluntária. E nossa, levou quase um mês para conseguir artistas de circo, voluntários, aquela coisa de evento de escola, e fazer a tendinha, né, uma tenda de circo no pátio. Poxa, eu fiz com todo prazer, com todo carinho. Aí chegou o grande dia. E todas as crianças, todas, estavam lá fora no pátio da escola, onde tudo estava sendo armado. Todas menos o Edinho. Eu achava que ele ia amar o circo, e claro que a gente nunca tinha ido a um circo, né? Porque ele não ficava sentado, ele não ficava em lugar nenhum. Mas ali eu achava que ia ser diferente na escola, né? Pois o Edinho não se interessou nem um pouco pelos palhaços, os acrobatas, nem pelos macaquinhos e os cachorrinhos adestrados, enfim. Foi um fracasso. Ele corria sem parar entre as outras crianças, estava quase atrapalhando, né, alguma coisa. E eu morrendo de medo de perder ele ali de vista, no pátio, que estava cheio de gente, enfim. Acabei pegando pela mão e levando para a sala de aula, que estava vazia. E o Edinho pareceu gostar da ideia. A gente ficou lá o tempo todo do evento, dentro da sala, só ele e eu. Ouvia lá de fora os gritinhos, a alegria, né, das crianças, a música do circo, enfim. E na salinha, Edinho brincando com as coisinhas dele, na mesinha dele, sozinho. Ele montava e derrubava os legos, aquelas coisinhas de montar. Aí, de repente, a professora, uma das professoras dele, entrou na sala, foi pegar alguma coisa, nos viu e perguntou surpresa: poxa, vocês não vão lá para fora? Eu disse que o Edinho estava a fim de ficar sozinho e que não tinha importância, a gente estava bem, enfim. Ela saiu. Mentira, né? Tinha importância sim, tinha importância para mim. E como? Naquela hora eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu comecei a chorar depois que a professora saiu da sala. Eu me senti literalmente sozinha na sala, porque o Edinho estava ali comigo, mas não ligava para mim. E no sentido figurado, sozinha na minha tristeza.
E eu voltei para casa arrasada e chorando. E, poxa, pensava que meu filho não dava a mínima para o que chamava a atenção até das outras crianças com deficiência. Que na escolinha especial tinha várias crianças com um tipo de deficiência, algumas autistas também. E será que seria assim a vida inteira? Será que ia ser assim para ele, para mim, ignorando as coisas que pareciam ser tão bacanas para outras pessoas? E naquela semana aconteceu alguma coisa comigo. Depois de eu ter ficado tão animada, né, com o Sunrise, de ter conseguido alguns poucos sucessos, ainda assim eu ficava pensando por que ele era o mais agitado, por que ele não participou, não gostou, né, não se interessou pelo circo, por que ele tinha que ficar andando o tempo todo, pulando, subindo, descendo, levantando da cadeira, por que ele não sentava quieto? Será que ele tinha hiperatividade? Comecei a pensar nisso. E esse pensamento me fez tomar essa decisão de consultar um psiquiatra infantil. Eu tive sorte, consegui logo uma consulta. O psiquiatra fez uma série de perguntas, anotou alguma coisa, falou pouco, mas me deu logo uma receita para um remédio à base de Dipiperon. Eu acredito que seja no Brasil também tenha essa substância. E eu nem sabia o que era, mas se servisse, ótimo, né? Eu estava topando tudo. Até então, nunca tinha dado remédio. Só que o remédio deu um efeito rebote. Nossa, o Edinho me assustou. O efeito me assustou, porque ele pareceu piorar. Ele, de repente, parecia um bicho, piorou a agitação dele. E ele tinha o dobro das crises comuns. Eu fiquei apavorada. E eu fiquei tão apavorada que eu nem liguei de novo para o médico, com medo dele dizer aumenta o remédio, enfim, eu simplesmente deixei de dar. Mas e aí? O que eu ia fazer? Ia procurar outro psiquiatra? Eu não sabia. E aí foi nessa semana que eu fui de pior a progressiva, na verdade, né? Ele estava piorando, que eu fiquei possuída. Eu fui cafucar na internet e queria saber, queria procurar soluções. Eu nem era muito hábil, né, nessa coisa nova da internet, era um período novo, mas fui procurar e achei um grupo do Yahoo de pais e de mães autistas da Holanda e da Bélgica. Só que esse grupo era diferente. Esse grupo tratava especificamente de terapias alternativas, principalmente das biomédicas, dietas, suplementação, protocolos biomédicos, florais, homeopatia, enfim. Coisas que até então eu não tinha ouvido falar, não tinha a menor informação, só sobre as terapias comportamentais. Inclusive, eu fazia o Sunrise, né? Estava tendo alguns sucessos. Enfim, essa perspectiva de tratar o autismo desse jeito, né? Na alimentação, me pareceu super interessante. Aí eu comecei a pensar, será que o Edinho poderia melhorar o comportamento através da alimentação? Será que isso era verdade? Bom, eu achei que não custava tentar, porque o que estava me dando medo era ficar testando tanta química no meu filho. Eu fiquei mesmo apavorada com o efeito rebote daquele remédio que o psiquiatra deu. E eu queria tentar, pelo menos,
essa forma de tratar o autismo que esse grupo estava discutindo. E tinha bastante gente, umas 500 pessoas. Na época, hoje em dia não é nada, né? Porque qualquer grupo do Facebook tem 5 mil para cima. Mas naquela época era tudo tão mais simples e tão diferente. Enfim, foi assim que eu encontrei o primeiro médico que avaliou o Edinho internamente, por dentro. E esse médico nos ajudou a melhorar o comportamento dele, que também era reflexo do que ele comia e do que ele não comia. É só, gente. E aí, como é que se testa isso, né? Eu também queria saber como é que é isso, como saber. E venho desse tempo que tudo era muito difícil, porque era novidade e era tudo também muito caro, até aqui na Holanda, porque era alternativo, né? Não tinha esses subsídios que os governos costumam dar, pelo menos aqui na Holanda, para as terapias que têm comprovação científica. Então eu também tive que custear tudo, mas valeu cada centavo. Porque eu descobri que não era hocus pocus, não era macumba, não era bruxaria, não eram pais experimentando nada nos filhos. Pelo contrário, a gente não estava expondo os nossos filhos a tanta química. Eu não vou dizer que eu sou dessas mães fanáticas também, que só acredita no alternativo, não, não, não. E quem me segue já no Facebook sabe que eu sou pró tudo que dá certo, inclusive medicação, porque tem casos em que só a medicação realmente resolve, né? Mas eu gosto sim de manter a cabeça aberta e de pensar no que é bom para aquela criança. No caso do Edinho, o fato é que ele melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso. Ele passou a sentar, a esperar, pouquinho ainda, mas ele conseguia. Ele antes não ficava parado, e depois ele começou a sentar um pouco, a escutar a gente, e depois de parar de consumir lactose e açúcar, principalmente. E essa mudança foi tão radical que chamou a atenção de todo mundo em casa. Meu marido, das nossas filhas, os avós deles, né, pais do meu marido, que sempre foram bem céticos em relação a esse tipo de tratamento, e foi muito interessante. E com isso, leite e açúcar viraram um tabu lá em casa. Hoje em dia a gente já consome bem devagarzinho, com parcimônia, mas durante um tempo foi mesmo algo que a gente não estava usando mais para poder, né, estimular o Edinho também a não usar, a não consumir o que estava fazendo mal para ele. Então a agitação do meu filho desapareceu assim. Parece que é mágica, e foi quase mesmo mágica, porque lactose e açúcar tiveram um impacto muito grande para ele. As outras crianças já, né, têm com glúten, outras não têm nada, não é o leite, não é o açúcar, não é o glúten. Por isso é importante saber o que é bom para o seu filho. E mesmo assim ele não ficou curado não, viu? Ele não ficou ótimo, ele ainda não falava, mas o comportamento foi essa primeira grande diferença, sem dúvida. O que aconteceu depois de eu adotar essa terapia alternativa, ou outras até, eu fiz o primeiro protocolo biomédico também nessa fase, por volta de 2002, se não me engano, 2003, e junto com os Sombrais, nossa, foi muito bom. Foi a combinação dessa parte mais focada no comportamento e a parte focada também no organismo, né, por assim dizer, do meu filho, que influenciou esse neurodesenvolvimento dele. E
E isso me estimulou bastante, porque quando a gente consegue um sucesso, depois de tantas falhas ou de tanta coisa que deu errado, isso dá uma força, sabe? Uma vontade de continuar. E foi isso que aconteceu. Todo dia eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu era consistente na dieta e, ao mesmo tempo, seguia o Sunrise, seguia investindo nessa conexão com meu filho. E as coisas boas foram acontecendo, devagar, mas foram. E a mais linda delas, que é um momento que me deixa ainda arrepiada, é quando o Edinho, aos 6 anos e meio, ou caminhando para os 7, ele falou, de repente. A gente estava sentada na cozinha, né, na copa. As meninas tinham voltado para a escola depois do lanchinho. Aqui a escola é assim, até o meio-dia, lanche em casa e volta para a escola por mais 2 horas. E eu e Edinho fazendo nosso lanche, comendo pãozinho, calados como sempre, né? Ou eu falava alguma coisa e ele olhava um pouco, ele já tinha mais contato visual, ele ria alguma coisa, mas ficava calado. E aí eu falei para ele, então Edinho, acaba de comer o pãozinho, vamos subir lá pro playroom, né, o quarto do Sunrise, para brincar. Você vai brincar de novo com a mamãe. E ele disse, mamãe, mamãe. E eu gelei. E o pão ficou engasgado na minha garganta. E eu só consegui olhar para ele, rir e chorar. E eu não gostava de chorar na frente do Edinho porque ele não sabia lidar ainda muito bem com emoções. E ele reagia sempre de uma maneira um pouco nervosa quando eu chorava. Ele não entendia e ele se afastava de mim. Mas naquele momento não dava, eu não conseguia engolir o choro. E eu abracei o meu filho tão forte, eu agradeci a ele. Eu falei, obrigada por falar. Mamãe, eu sou sua mamãe. Eu agradeci a Deus e, enfim, foi naquela tarde de, de inverno holandês que acho que o primeiro milagre aconteceu. 6 anos e meio, quase 7 anos. Foi o começo da comunicação verbal. E eu vou continuar no sábado que vem com muita vontade de seguir contando como essa criança, com toda essa severidade, com todo esse atraso no desenvolvimento, se tornou esse rapaz, esse estudante de faculdade, esse jovem social, feliz, inteligente, que fala 2 idiomas também, que lê o jornal, que se interessa por tudo, por política, empático. Como é que isso acontece, meu Deus? Tem que ter um início. Esse foi o meu início. E eu vou esperar pelo de vocês. Sábado que vem eu volto. Muito obrigada por terem assistido mais esse capítulo. E curtam e compartilhem com pessoas, inclusive, que não conhecem o autismo. Pessoas que têm preconceito, que acham talvez que os seus filhos não sejam capazes de nada. Então um beijo, viu gente? Obrigada.